Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do Sinterrene em defesa da educação pública. O pagamento dos salários de abril do funcionalismo estadual será rediscutido em nova audiência com o governo, marcada para esta segunda, dia 8. Isso porque as entidades e o executivo não chegaram a um consenso na audiência que aconteceu na última quarta-feira, dia 3. O coordenador-geral do Sinterrene, professor Rômulo Arnaud, comenta agora o resultado da negociação. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Leilton. Bom dia, telespectador. Então, vamos começar fazendo uma avaliação aí de mais essa rodada de negociação com o governo do estado. Pois é, o Fórum dos Servidores se reuniu mais uma vez, essa semana, e o bom é que o governo de fato apresentasse, ou que apresente, inclusive é uma proposta, uma solicitação do Fórum dos Servidores, que o governo apresenta uma proposta mais definitiva ao longo do ano, porque eu já disse em outras oportunidades, pior que receber atrasado é não ter um calendário, não poder se programar com datas definidas. Mas o governo disse que nesse primeiro momento vai ser assim e que, quem sabe, até o final do ano poderá apresentar um calendário. Mas para o mês de abril, o governo apresentou uma proposta que, inclusive, ela é inferior às propostas anteriores, né? De pagar até 3 mil no dia 15 de abril, pagar 30% para os demais que ultrapassaram 3 mil e, no final do mês, juntamente com os demais servidores, inclusive os servidores ativos da educação, receberem o restante dos 70% daqueles que não receberam integral. Essa proposta, ela incomodou muito aos diretores, aos coordenadores do fórum dos servidores, que congrega todas as associações, os servidores de maneira geral, os sindicatos, etc. E o governo argumentou que o mês de abril, o mês de março, são meses que historicamente há uma redução na arrecadação, né, e que a tendência é nos próximos meses melhorar. Esperamos que isso de fato aconteça, né, mas nós não, mesmo assim, o Fórum dos Servidores não aceitou essa proposta do governo, né, e o governo e fez uma contraproposta para que o governo chegasse a pagar os 5 mil já até o dia 15. O governo apresentou uma outra proposta que seria 4 mil e o Fórum também não aceitou e pediu para que o governo, apresentasse uma outra proposta até segunda-feira. O governo aceitou a proposição do Fórum e até nesta segunda-feira o governo vai se reunir novamente com o Fórum e a gente espera que apresente essa proposta, que se não é a ideal, mas é a que foi construída coletivamente com todas as entidades. E assim, o grande mérito desse momento que a gente vive é isso, é esse processo de construção, de diálogo, que está, eu diria até de transparência, né? Mostrando os números. Nós, do Fórum de Servidores, temos assessoria, temos pessoas do DIEESE que nos subsidia de informação, o próprio pessoal que trabalha na tributação também conhece os números. Dos auditores fiscais está presente, né? Está presente, eles conhecem os números. Então, então assim, há uma concordância, Rômulo, porque veja bem, historicamente os sindicatos têm acusado os governos de esconderem, né? Eu lembro de você mesmo aqui dizendo, a gente quer abrir essa caixa preta, a gente quer saber o que é que está por trás disso, onde é que está esse dinheiro, né? Muitas vezes o DIEESE dizia, dinheiro tem, o que não tem é prioridade para os servidores. O Estado quebrou mesmo no governo passado e está pagando o preço hoje, é isso que é o diagnóstico que nós temos? Eu diria que se fosse uma empresa privada, ela estaria fechada, né? Mas como é governo, tem que estar aberto, tem que funcionar de um jeito ou de outro. Porque um Estado que, por exemplo, na Previdência, que aquilo que arrecada, falta 130 milhões por mês para completar a folha, ou seja, se a folha é de 300 milhões, só arrecada 170 milhões, falta 130 milhões hoje. E a previsão é que até o final do ano, cada mês, falta 140 milhões. Isso para pagar os aposentados? Para pagar os aposentados. Não estou falando nem o conjunto dos servidores. Então, um Estado desse está quebrado, né? Está absolutamente quebrado. Tem uma dívida hoje, né? Foi deixada pelos governos e pelo governo anterior de 4 bilhões. Essa dívida precisa ser
paga, principalmente no que diz respeito aos servidores, e só com os servidores é algo próximo de 1 bilhão, né, aquelas 4 folhas para alguns, 2 folhas para outros. Então, um Estado desse está numa situação muito, né, muito complexa, inclusive está precisando pegar dinheiro de receitas futuras para pagar dívidas passadas. Né, o caso da antecipação dos royalties do petróleo, né, vendendo as contas do Estado, que só começará, o banco que comprar só começará a utilizar ou funcionar com essas contas a partir do próximo ano de 2020, ou seja, o governo está antecipando receitas para pagar dívidas passadas. É óbvio que isso vai gerar problema mais lá na frente, tá certo? Aí é preciso o Estado tomar outras medidas, e essas medidas têm que ser claras, objetivas, para poder tirar o Estado do Rio Grande do Norte da situação que nós nos encontramos. Tem sido tomado algumas medidas, né? Foi declarada a calamidade financeira do Estado. Isso tem dado condição do Estado cortar despesas, tem que cortar mesmo, onde tem gordura tem que cortar. Agora, assim, precisa ser tomado outras medidas porque o déficit é muito grande, né? É muito grande. Isso é fato, tá certo? Agora, também os governantes, quando se propuseram a ser candidatos, sabiam da situação. Então, eles é que têm que dar solução para esses problemas. Ok. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com o Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através do Facebook. A fanpage do SINT-RN é atualizada várias vezes ao dia, como notícias provenientes do portal do sindicato e de sites afins. A fanpage mantém um serviço de relacionamento onde os filiados e demais interessados podem obter respostas online a questões apresentadas na forma de comentários e mensagens. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN Defesa da Educação Pública. Hoje entrevistando o coordenador-geral do sindicato, professor Rômulo Arnaud. Rômulo, os ativos estão tendo uma vantagem em relação aos aposentados, né, da educação, porque recebe através do Fundeb, né, tem uma receita carimbada que garante o pagamento desse segmento. E esse fundo está sob ameaça, não é isso? Pois é, os ativos nós temos a gente ainda vem, né, recebendo em dia, eu digo ainda vem porque diante do colapso da situação do Estado, é até uma vantagem estar em dia, quando na verdade isso não deveria ser mérito nenhum para nenhum governo, né, deveria ser uma obrigação. Mas a gente vem recebendo em dia em função do Fundeb, que é um fundo de valorização da educação que foi criado lá em 2006, né, e que é o segmento do Fundef, né, que era só da educação do ensino fundamental, mas enfim, tem esse fundo que se acaba em 2020 e é preciso esse fundo se tornar um fundo constitucional, está na nossa Constituição e permanente. Então, esse fundo, né, é que tem dado, o Fundeb tem dado as condições para ter o pagamento, inclusive, do piso salarial. Porque se não tiver Fundeb, não tem piso salarial. Porque 60% das receitas do Fundeb, no mínimo 60% tem que ser obrigatoriamente utilizado para pagar professores e funcionários. Então, está sob ameaça, né, e a gente espera que o MEC que está sendo dirigido aí para um ministro que não tem sensibilidade nenhuma, aliás, eu acho que não tem preparo nenhum, que tenha também sensibilidade para encampar isso. Eu não vejo até agora nenhum movimento do governo nesse sentido. Eu tenho visto dos deputados e dos senadores, né? Tem um ambiente positivo dentro da Câmara, dos deputados e também do Senado. Agora, por parte do governo, não vi nenhum pronunciamento ainda, não vi nenhum movimento para transformar o Fundeb em fundo permanente. Aqui para nós, o que é que você conseguiu ver de pronunciamento ou de qualquer coisa positiva desse ministério? Apareceu alguma coisa que se pode dizer, não, tem um plano, tem um projeto, fez alguma coisa que preste? Pois é, a gente está assim até rindo, né? Porque eu acho que talvez essa situação, esse jeito de perplexidade da sociedade em relação ao Ministério da Educação, você tem uma ideia, nós estamos com 3 meses de governo e já foram demitidos 15 assessores
da ponta do ministro, com exceção do ministro, todos os outros já foram... cargos. Os altos cargos, o número 2 e o número 3 do MEC já foram demitidos 3, 4, 5 vezes. Alguns foram indicados e demitidos antes de ser nomeado. É algo assim, inusitado. Então, mas não só isso, há uma destruição. Porque, na verdade, eu imagino que qualquer governo, qualquer equipe ministerial, ela tem um objetivo de construir um projeto. Mas, na verdade, até agora, o MEC tem sido assim, um instrumento de destruição de tudo que já foi construído e que levou décadas, projetos interessantes, coisas interessantes construídas nesse país e que está sendo dilapidado, destruído, simplesmente por um ministério inepto, por um ministro que não conhece nada, que envergonha o país, que está servindo de chacota para o mundo, né? As pessoas estão perplexas com o que está acontecendo nesse país, mas eu acho que nós que temos compromisso, responsabilidade com a educação, a gente fica assim indignado, fica com esse sorriso irônico, mas também fica consciente de que é preciso reagir a tudo isso. É necessário reagir, é necessário a gente conscientizar a população, conscientizar a classe trabalhadora de que nós temos que sair desse momento, né, e pressionar o governo. Ele, bem ou mal, ele foi eleito, né, o povo escolheu, e agora é pressionar para que a gente volte ao rumo, ou volte sei lá, a ter alguma luz lá no fundo do túnel. Ok. Nós conversamos com Rômulo Arnaud, coordenador-geral do SINT-RN. Rômulo, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton, obrigado, telespectador. E a gente espera que, de fato, esse país possa voltar ao prumo, né? Que a gente possa ter coisas boas, como um todo, mas principalmente na educação. Os educadores da rede municipal de Natal paralisaram as atividades durante todo o dia na última terça-feira para protestar contra a falta de respostas do prefeito Álvaro Dias às reivindicações da categoria. O dia de luta foi marcado por um protesto organizado pelo SINT-RN em frente à prefeitura. Já que o secretário não está se dispondo a encaminhar os problemas da pauta da categoria de professores e professoras, nós viemos aqui para frente da prefeitura para tentar uma audiência com o prefeito. Apesar da paralisação, o prefeito de Natal, Álvaro Dias, não recebeu a direção do sindicato, bem como não deu nenhuma perspectiva de quando vai abrir o diálogo. Diante disso, o SINT está convocando uma nova Assembleia da Rede Municipal para o dia 16 de abril, às 14h30, na sede estadual do sindicato. A possibilidade de greve não está descartada. O governo Bolsonaro publicou o decreto que detalha o contingenciamento do orçamento da União em 2019. Os recursos para a educação para este ano foram reduzidos em quase 6 bilhões de reais. Foi o maior dos cortes apresentados pelo decreto. Não precisa lembrar que as consequências serão desastrosas para a educação que já agoniza. Se a proposta da reforma da Previdência do governo de Jair Bolsonaro for aprovada pelo Congresso Nacional, as professoras terão de trabalhar pelo menos mais 10 anos, contribuir mais 5 anos e ter, no mínimo, 60 anos para ter direito a 80% do benefício previdenciário. Para receber o valor integral, terão de contribuir durante 40 anos. Para o SINT-RN, só a luta vai livrar a educação de mais este golpe. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o domingo que vem.